Beleza, meus queridos? Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Tinha uma galera que já estava aguardando aí, já está entrando aos poucos. Obrigado, tá? Fico muito feliz pela presença de cada um de vocês. Talvez você que está aí do outro lado agora nesse momento, ou que porventura está assistindo a live depois, né, o tal do reprise, que obviamente essa live vai estar na sua área do aluno. Você que está com a gente na nossa mentoria avançada Polícia Militar do Estado de Goiás sabe muito bem que todas as nossas lives, tá? Toda live que a gente conclui, depois que concluída a live, e algumas situações até antes, tá? Tem hora que até antes de concluir a live, essa live já está disponível na sua área do aluno. Então você vai poder assistir depois essa resolução de questões, já que essa aula, obviamente, é uma aula de conteúdo. E aí talvez você estaria pensando, pô, professor, mas hoje não era a live do professor Natanael? A priori, sim. A priori, o professor Natanael Costa realiza as lives durante a noite e eu, professor Caldeira, o mais gato do Brasil, e mandem nos comentários que eu sou mais bonito que o professor Natanael, que daqui a pouco ele vai estar vendo. Ele vai estar vendo isso aqui. E eu faço as lives às 5h30 da manhã. O objetivo, obviamente, é para que você, nosso aluno de mentoria, tenha uma proximidade melhor com a gente e perceba que nós estamos pagando o mesmo preço que você que está aí do outro lado. Então, hoje, 5 horas da manhã, desse nosso dia 9. É 8, né? É 8, né? Hoje é 8, na verdade. Nesse nosso dia 8 de abril de 2021, às 5h30 da manhã, nós fizemos uma live. E nessa live, inclusive denominada Live da Disciplina, nós falamos sobre os mitos e verdades do concurso público. O que a galera fica falando que é mentira e o que a galera fica falando que é verdade. E as pessoas acabam trocando muito esses conceitos. Agora à noite, nós vamos resolver 20 questões aqui. E dessas 20 questões, obviamente, 5 vai ser do tema voltado para a seara principiológica, do estudo do direito penal, do processo penal como um todo, direito penal e processo penal, e as outras 15 questões, para dar um total de 20, são questões do tema aplicação da lei penal, que vai do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal. E de antemão, você que é o nosso aluno de mentoria, ou eventualmente foi nosso aluno no nosso grupo de estudos gratuito, Polícia Civil / Polícia Penal, sabe muito bem, já está acostumado, que quando a live é aqui no estúdio, é tecnicamente impossível para o professor Caldeira responder todos os comentários. É por isso que, às vezes, você vai me ver muito olhando para ali, para um lado ou para o outro, mais ou menos, porque oscila muito aqui a localização dos comentários quando a live está sendo realizada aqui no estúdio. Isso por quê, professor? Porque fica muito longe, aí eu não consigo ler. E isso é porque eu não uso óculos. Se for o professor Roger Mourão, então, aí é quase que impossível. Quem consegue ver bem esses comentários aqui, eu até o parabenizo por isso, é o professor Gabriel Andrade. O professor Gabriel Andrade vê tudo. Ele vê pra caramba, ele enxerga letras minúsculas, mas é bem minúscula mesmo, não é nem minúsculo no sentido de maiúsculo minúsculo, não. É letras pequenininhas, assim, ó. Parece do tamanho de uma formiguinha lá longe no deserto, ele consegue enxergar. Já eu sou meio devagar com relação a isso. Então, para evitar de, às vezes, um comentário que vem em caixa alta, eu consigo ler e outro não consigo, eu não vou tecer tantos comentários aqui, tá bom? Beleza? Boa noite, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos aí e vamos arregaçar agora nessa live. Vamos começar a nossa resolução? Obviamente, você, aluno da mentoria, você já recebeu essa lista no seu WhatsApp. Já chegou aí por volta das 18 horas, eu encaminhei a lista para o WhatsApp de todos os nossos alunos de mentoria. Então, você já tem a lista, já resolveu, vai aproveitar só para corrigir, que é o nosso objetivo aqui. E aí, como a live está sendo no estúdio, você provavelmente tiver dúvida, tá? Às vezes você vai mandar a dúvida que eu não vou conseguir ler. Aí o que você faz? Você manda a dúvida no número da mentoria que eu vou te responder, beleza? É só mandar. Terminou a live aqui, provavelmente vamos gastar aí uns 30 minutos nessa nossa resolução de questões. Terminou os 30 minutos, eu já vou para o WhatsApp da mentoria e já começar a responder a galera. Entendeu a ideia? Como é que vai funcionar? Enquanto isso, até o professor Natanael tá lá, já responde uma ou outra dúvida. Mas, por favor, se possível, deixe para encaminhar a sua dúvida lá. Escreve ela aí, deixa no rascunho, mas deixa para encaminhar a sua dúvida depois que ela finalizar. Porque pode acontecer de você encaminhar a dúvida e o professor Natanael que está lá agora, nesse momento, no WhatsApp, não conseguir responder. Mas ele é fera pra caramba também. Mas, obviamente, pode ser que ele não consiga responder porque hoje está de serviço. Mas ele tá com o WhatsApp da mentoria, tranquilamente, está com o WhatsApp, eu estou escaneado aqui no WhatsApp web, a gente fica sempre dessa forma, para ele acompanhar tudo e acompanhar tudo. É assim que a gente cobra você, o nosso aluno de mentoria. Você sabe muito bem como é que funciona. Mas, se porventura você quiser mandar durante a live também, para não esquecer o tema da dúvida, pode mandar, que assim que finalizar a live, eu já vou lá e te respondo com muito prazer, tá bom? Vamos lá, então, começar a nossa resolução? Pode acontecer você falar assim, ó, nossa, uma vez aconteceu isso no andamento das lives do grupo de estudos. Nossa, professor, está muito rápido a resolução de questões, eu não estou conseguindo pegar muito, mas talvez é porque você está meio que o pardal. O que é o pardal? O pardal é o voador, é aquele passarinho, voa muito. Então talvez você não teve acesso à lista, não teve como responder antes, e é por esse motivo que você está meio que voando nas questões, porque foi muito rápido. Para quem já respondeu as questões, que obviamente a finalidade é isso, é encaminhar a lista antes
pelo menos umas 2 horas antes, que é o horário de encaminho por volta das 18 horas, para quem já respondeu a lista, já fica mais fácil. Por que fica mais fácil, professor? Porque, obviamente, você só vai corrigir, tá? E eventual dúvida, você já sabe, é só encaminhar para a mentoria, beleza? Então, fim dessa conversa inicial e a galera tá participando bacana aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Infelizmente, eu não tô conseguindo enxergar, mas eu tô vendo subindo ali os comentários ali do lado, tá bom? Obrigado. Vamos lá, então. Quase 8 horas e 10 minutos. Daqui a pouco chegou 20 horas e 10, né? 8 e 10 não. Vamos lá? Na tela, então. O que tá aparecendo para você aí a nossa lista, eu acho? E aí eu vou dar uma lida. O bacana, eu gosto de fazer a live aqui, por mais que eu não consiga participar juntamente com vocês no comentário, eu gosto muito de estar sempre vendo os comentários, respondendo as dúvidas, mas é porque eu posso mostrar na tela a lista de questões, então dá para o aluno ler. E eu sei que nem todo mundo que acompanha, nem todos que acompanham a live está na nossa mentoria. Então, às vezes, a galera não tem acesso à lista. Então, por isso que eu peço a compreensão de vocês aí que está do outro lado. Infelizmente, eu não vou poder participar dos comentários, mas em contrapartida, eu vou poder estar ajudando uma outra galera que não teve acesso à lista e vai poder ler e participar, entender aqui, tá? Interagir com a gente, beleza? Vamos lá, então. Questão de número 1 na tela. Nós vamos fazer primeiro as questões de aplicação da lei penal. Então, do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal, são as questões, vai fundamentar basicamente as questões de número 1 até o número 15, conforme você está visualizando agora na tela, tá bom? Então, vamos lá para a questão de número 1. Aqui não vai dar para a gente escrever, porque o arquivo está em PDF, mas nós vamos fazer uma marcação aqui. Questão de número 1. Com relação, tá aqui, ó. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique. Não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuado ou ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vou realizar a leitura novamente com você. Ele diz o seguinte, ó, a superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuado ou ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. E eu pergunto a você que está aí do outro lado nesse momento, meu aluno querido, gabarito nessa questão número 1, é certo ou é errado? Me digam aí. Quem marcou, ó, já estou vendo a gente mandando ali embaixo. Quem marcou certo, ó, corretíssimo. Realmente o gabarito dessa questão de número 1, o gabarito é certo. Professor, mas por quê? Se você puder, escreve aí do ladinho da sua questão de número 1. Isso aí é basicamente o que nos ensina, o que nos leciona a sua 711 do Supremo Tribunal Federal. A regra é o seguinte, você deve aplicar a lei penal vigente no momento do fato. Mas se porventura o fato a ser praticado era um crime continuado ou um crime permanente, aí iniciou a conduta criminosa, e aí, durante a permanência, ou durante a continuidade daquela conduta criminosa, surgiu uma nova lei, revogando a lei anterior. A título de exemplo, eu vou imaginar o seguinte, vou citar o tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, na sua modalidade manter a droga em depósito. Quando o vagabundo, quando o traficante, ele mantém a droga em depósito, naquela circunstância, aquele tráfico de drogas está sendo praticado na modalidade permanente, porque enquanto a droga está em depósito, obviamente, o crime está ocorrendo. Aí o que acontece? Quando ele guardou a droga no depósito, quando ele iniciou a conduta criminosa, estava em vigência, digamos que uma lei chamada Lei X, que tinha uma pena tal, tá? Uma pena de 1 a 10 anos. E aí, durante o período em que a droga estava lá guardada, entrou em vigência uma nova lei, revogando, por exemplo, a lei de drogas. E aí a pena da nova lei, por exemplo, foi uma lei mais grave, uma pena mais grave, por exemplo, de 20 a 30 anos. A pergunta que fica é, peraí, qual é a lei que aplica? Que deve ser aplicada ao fato? A lei que estava em vigência no momento em que ele guardou a droga ou a lei que está em vigência agora, no momento em que ele foi preso, foi surpreendido? Aí a regra geral é o quê, professor? Você vai aplicar a lei que está em vigência no momento da cessação da continuidade da permanência. Ou seja, no momento em que ele foi preso. Nesse caso, se aplica a lei nova, ainda que ela seja mais grave. Mas isso só pode ser aplicado em crime continuado e em crime permanente. Gostou da ideia? Tá? Professor, eu não sabia disso ainda. Se você não sabia disso, você está na pisada comigo, você está devendo. Por quê? Foi, inclusive, tema, salvo engano, da nossa missão de número 7. Missão de número 7 na nossa mentoria avançada PMGO, que você tem acesso do outro lado. Então, você tinha lá a videoaula, salvo engano, uns 12 vídeos para falar só desse tema, aplicação da lei penal. E eu expliquei, eu gastei quase 30 minutos explicando isso, dando as exceções e tudo mais. Se, porventura, você voou nessa questão, vai lá na missão de número 7, assista as videoaulas, ou então baixa a sua apostila em PDF, que tem uma apostila completa sobre esse tema, e eu mando para você, beleza?
Beijo, então, vamos seguir? Gabarito certo na questão de número 1. Vamos para a questão número 2, então? Na tela, então, questão de número 2 agora. Bem fácil e bem tranquila essa questão de número 2. Vamos lá. Questão número 2 diz assim, ó. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar uma medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Pergunta que fica agora é o seguinte, nós estamos na questão de número 2. O gabarito nessa questão é certo ou é errado? Questão de número 2, certo ou errado? Como eu não vou ver os comentários aqui embaixo, meus queridos, vão marcando aí, eu já vou te falar o gabarito. Gabarito da questão número 2, errado. Professor, por quê? Porque medida provisória não pode criar crime, tá? E aí você vai lembrar de quê? De uma parte principiológica que eu te ensinei ainda, lá na missão de número 1, Princípios Constitucionais de Direito Penal. A sua primeira missão na nossa mentoria da PMJ era estudar o quê? Princípios Constitucionais de Direito Penal. E nesta aula de Princípios Constitucionais de Direito Penal, eu te expliquei o quê, professor? O princípio da legalidade. E aí eu ainda falei da estrita legalidade, que obviamente só pode criar um crime ou agravar a pena de um crime se for uma lei ordinária ou lei complementar. E aí isso, inclusive, traz à tona até um subprincípio, né? Um princípio que é derivado do princípio da legalidade, que é chamado de princípio da taxatividade. Aliás, nem taxatividade, porque seria que a lei tem que ser clara e objetiva, mas não necessariamente isso. A legalidade estrita, porque, na verdade, e essa legalidade é traduzida na reserva legal, e não na taxatividade, porque a taxatividade também se desdobra da legalidade. Então, se você quiser anotar, coloque aí na número 2, coloca assim, ó, princípio da legalidade estrita, ou então pode colocar princípio da reserva legal. É reservado ao direito penal a criação de crime, de contravenção penal, ou até mesmo a modificação ali, a alteração daquele crime, ela, se for para agravar a pena, obviamente, só pode ocorrer se for por meio de lei em sentido estrito. E essa lei em sentido estrito é uma lei complementar ou uma lei ordinária. Professor, já tinha esquecido desse tema. É por isso que nós estamos fazendo as lives, tá? E revisando os temas iniciais, a gente vai avançando, tá? Quando chegar lá no final da mentoria, lá no final do nosso processo de acompanhamento, a gente já vai ter revisado muita coisa e é por isso que é importante o processo de revisão. Beleza? Então, questão de número 2 aí, gabarito errado. Vamos para a questão de número 3? Questão número 3, bem tranquila, fácil demais também, bem tranquila. Questão número 3, vamos lá. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei por meio de sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Pergunta que fica agora é o seguinte, questão de número 3, gabarito está certo ou está errado? A questão foi bem clara. Ela falou o seguinte, ó, levando em consideração a parte de princípio do direito penal, eu estou querendo saber de você o seguinte, quando o legislador vai criar um crime, ele vai observar apenas a parte material, a legalidade material, ou a legalidade formal também deve ser levada em consideração? E a resposta que fica é o quê, professor? Ele deve levar em consideração tanto a parte material, assim como a parte formal. Professor, então significa que o gabarito na questão número 3 é o quê? Errado. Questão número 3 está errado. Se você quiser anotar no seu material, anota o seguinte no número 3. Faça uma setinha aí, para você que já está com a lista em mãos, e coloca o seguinte, na lista, na frente da questão número 3. Coloca assim, ó, legalidade formal e legalidade material. A legalidade material diz respeito, obviamente, àquela lei, aquele crime, aquela contravenção penal, obedecer os padrões e parâmetros fixados pela Constituição Federal. Isso é legalidade material. Legalidade formal significa que a lei deve obedecer ao devido processo legislativo. Ela tem que passar lá pelas duas casas do Congresso Nacional, obviamente, pela CCJ, etc. Depois encaminhado para o presidente da República, obedecer todos os prazos. O presidente pode vetar, ou pode sancionar, o veto pode ser total, pode ser parcial, pode ser que o Congresso Nacional vai lá e derruba aquele veto e por aí vai. Isto é legalidade formal. Porque se não tivesse isso, tá? Digamos que o legislador podia empurrar uma lei goela abaixo e pronto, e acabou. Então, por isso é que a questão de número 3 está errada. E eu não vou ficar maçando barro, né, passando manteiga no bigode do gato a questão número 3, porque isso fez parte, inclusive, da nossa missão de número 1. Inclusive, que tem 4 videoaulas disponíveis sobre esse tema princípios na missão de número 1 para você, lá na sua área do aluno, beleza? Professor, deu tudo certo aqui. Até então, só alegria. Vamos para a questão número 4, então. Vamos lá? Questão de número 4. A questão número 4, ela diz o seguinte. Depois de adquirir um revólver calibre 38, aqui comigo, ó, tá certinho, vamos lá. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com a determinação legal. O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização do porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado um inquérito policial.
Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item seguinte. Se, durante o processo judicial a que José for submetido, foi editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio da aplicação da lei penal vigente à época do fato. A pergunta que eu lhe faço agora é o seguinte: essa questão número 4, ela está certa ou ela está errada? Está certa ou está errada? E aí eu vou te explicar rapidamente qual que é o gabarito. O gabarito é errado da questão número 4. Pessoal, por que está errado? Eu consigo enxergar dois erros aí. O primeiro erro que a gente consegue enxergar é que o crime não era de receptação. Essa é a primeira situação. Nessa situação, ele responderia por quê, professor? Porte ilegal de arma de fogo. Ou, melhor dizendo, porte irregular de arma de fogo. Tá? Se de uso permitido, artigo 14. Se de uso restrito, artigo 16. E depois, a questão também está querendo saber de você um outro detalhe interessante sobre a questão de retroatividade da lei penal mais benéfica. Durante o processo judicial, se porventura surge uma lei nova, aquela lei nova pode retroagir. Lembra da regra que eu ensinei para você nas videoaulas? Na nossa videoaula do aluno, tá lá, eu deixei bem claro isso. A lei penal não retroage, salvo se for para beneficiar o réu, o que é em questão. Então, durante o processo judicial, caso surja uma lei nova que vá beneficiar o indivíduo, obviamente ela pode retroagir. E é por isso que o gabarito nessa questão número 4 está erradíssimo, beleza? Questão número 4, então, o gabarito errado. Vamos para 5? A questão número 5, ela diz o seguinte, ó. Questão de número 5, ela diz assim, ó. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, vamos subir um pouquinho aqui, ó. Um traficante disparou um tiro contra um agente agente policial federal que estava em missão em unidade de fronteira. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região. Nessa situação hipotética, para definir o lugar do crime praticado pelo traficante, o Código Penal adota o princípio da ubiquidade. Pergunto a você agora nesse momento. Gabarito nessa questão número 5. Tá certo ou tá errado? Essa aí ficou fácil, né? Essa aí tá de graça, né? Tem amigo aqui falando que tá de graça. É o seguinte, meus queridos, questão de número 5, gabarito corretíssimo. Por quê, professor? Aí foi a mesma coisa dele falar do artigo 6º do Código Penal. E por quê, professor? Artigo 6º do Código Penal ele diz assim, ó. Considera-se praticado o crime no local onde ocorreu a ação ou omissão no todo em parte, bem como no lugar onde se produziu ou deveria se produzir um resultado. Isso aí é o reflexo da adoção da teoria da ubiquidade, ou melhor dizendo, o princípio da ubiquidade, que considera-se como lugar do crime não apenas o local da ação ou da omissão, nem tampouco o local, isoladamente o local em que produziu ou deveria se produzir o resultado, mas os dois. Nesse caso, levando em consideração a teoria adotada pelo Código Penal, levando em consideração que está no artigo 6º, gabarito da questão número 5, certíssimo, correto, beleza? Então anota aí, artigo 6º do Código Penal. Ficou fácil demais a questão número 5. Vamos lá então para a questão de número 6, um pouco extensa, mas fácil demais. Questão de número 6 diz assim, ó. Em cada item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impulsivo e arrependimento posterior. Não se iluda com esses enunciados do SESP, tá? Esses enunciados aí, todos vocês estão acompanhando aí agora, obrigado pela presença, inclusive. Esses enunciados do SESP são enunciados que vêm apenas para dar aquela pressionada no candidato, aquela coisa, tal, coisa e tal. Pode ficar tranquilo. Esses enunciados aí, às vezes a questão tá facinho, o enunciado tá difícil, tá? Vamos lá então? Aí eu já li o enunciado para vocês, vamos para a questão que nos interessa. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu a abolício crimes com a edição da nova lei. Pergunta que fica para você agora é o seguinte, questão de número 6, o gabarito está certo ou está errado? Professor, eu nem entendi a questão. Eu estou lendo aqui agora, estou vendo aqui agora a live, estou assistindo a live nesse momento, a primeira vez que eu estou assistindo aqui, eu não tive acesso, eu não faço parte da mentoria, então eu não tive acesso à lista. Nesse caso, qual que é o erro ou qual que é o acerto da questão? Nesse caso, a questão está certa. Professor, por quê? É muito simples, tá? O próprio Código Penal deixa bem claro no artigo 2º o seguinte,
Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Cessão da execução e os efeitos da sentença condenatória. O que é isso? É abolício crimes. O abolício crimes, ele opera quando determinado crime deixa de ser crime. Então tem um fato que é crime hoje, por exemplo, dia 8/4/2021. E aí vem uma nova lei, por exemplo, dia 9, e fala assim, ó, aquele crime não é mais crime. Acabou esse negócio, vem uma nova lei. Essa é chamada de lei supressiva de incriminação, ou também chamada de superveniência de lei penal descriminalizadora. O fato deixou de ser crime, traduzindo para vocês em miúdos. Método botequês, aqui, deixando bem fácil. O fato era crime, aí passou um tempinho, veio uma lei e falou assim, ó, esse fato agora não é crime. Isso chama-se abolício crimes. Tá? Abolição do crime. O crime foi abolido, acabou. Já ouviu falar na abolição da escravidão? Mais ou menos isso. Ah, professor, tudo bem. Mas o que aconteceu na questão? Na questão não aconteceu abolício crimes, como de fato ela afirmou, por isso que ela está certa. Na questão aconteceu algo que nós chamamos de princípio da continuidade normativo típica, ou então princípio da continuidade delitiva. O que é isso? É quando um fato é crime em um artigo ou em uma lei, e aí ele é transferido. Aquele artigo deixa de existir, aquele crime deixa de existir naquela lei, ou naquele artigo, naquele lugar. Mas ele é transferido para outro artigo. O nome disso é o quê? Continuidade delitiva. É uma migração. O crime só mudou de lugar, só mudou de artigo, só mudou de lei. Acontece situações parecidas com isso, aconteceu uma situação parecida com isso, a gente não cansa de citar, lá no ano de 2009, que veio uma lei e pegou o crime de atentado violento ao pudor, que estava no artigo 214, e transferiu para o artigo 213. O que aconteceu lá, professor? Continuidade delitiva. O fato continuou sendo crime, só que em outro artigo. Foi o que aconteceu aqui na questão. Por isso que o gabarito está certo. Por quê? A questão falou assim, ó, nesse caso, o Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu o abolício crimes com a edição da nova lei. A nova lei, ela só fez o quê? Ela transferiu o crime de um lugar para o outro. Vamos para a 7? Questão de número 7, então, na tela. A questão número 7, ela diz assim, ó, a fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para a venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência, aqui embaixo, com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. A pergunta fica agora na questão número 7 é, gabarito está certo ou está errado? Pergunto para vocês agora, está certo ou está errado? Ih, professor, essa daí eu não sei não, vou deixar passar. Veja, meus queridos, gabarito na questão número 7, errado. Mas, professor, por que está errado? Perceba comigo que eu vou te mostrar agora. Ó. O que ele citou aqui no início? Eu vou grifar. Ó. Princípio da adequação social. O fato dele estar citando o princípio da adequação social aqui não é o problema. O problema maior, eu vou te mostrar agora. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Beleza, ó. Eu só tenho um colega que mandou aqui no WhatsApp que a letra estava pequena. Aí eu já aumentei para vocês. Vê se ficou melhorzinho. Ó, viu que ele citou aqui, ó, o princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de um comportamento socialmente aceito. Primeiro, filho, princípio não vai ter o poder de revogar determinada situação criminal, tá? Então, se obviamente cair na sua própria perguntando, vamos aplicar o princípio da adequação social para revogar o tipo penal incriminador. O princípio não necessariamente vai revogar aquela conduta. Ele pode ser aplicável no caso concreto? Até sim. Até entendo que a depender da circunstância, sim. Mas essa situação de pirataria em si não enquadra esse princípio da adequação social. Motivo pelo qual, obviamente, está errado essa questão de número 7. É número 7 agora mesmo, né? É. A número 7 está com o gabarito errado, tá bom? Assim como tem algumas situações que eles citam um princípio que existe. Eu não estou dizendo aqui que o princípio não existe e que o princípio não pode ser aplicado, mas não nessa circunstância, beleza? Então, errada aí a questão de número 7. Vamos para a questão número 8, então? Questão número 8 na tela, conforme você pode verificar agora, um pouquinho maior a letra, vamos lá. Eita, rapaz, questão número 8 tem um erro aqui, ó. Meus queridos, questão número 8 aí deu água, viu? Deu água demais da conta, ó. Questão número 8, ó. O ruim de ser live é isso aí agora que tá na tela. Eu não sei se a lista de vocês está assim, mas a minha lista tá dessa forma aí que vocês estão enxergando agora, ó. A questão número 8 só tá com o número. Talvez foi na hora de passar o layout aqui para ficar bonitinho, com o nome Polícia Militar aqui, essa logo tudo certinho, que deu ruim. Então, eu já peço desculpa para vocês de antemão.
com relação à questão número 8, porque infelizmente aí a gente não está enxergando ela, tá? Não está tendo possibilidade. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se... Deixa eu dar uma olhada no celular aqui, tem só uma paciência para ver se eu consigo ver aqui a questão número 8. Porque de repente, deixa eu ver aqui, peraí. Questão de número 8, para. Tá aqui, tá ruim ainda. Deixa eu ver, parece que o outro arquivo que eu tô olhando aqui, não, na 8 aqui realmente não deu certo, não. Nessa outra aqui também, tá vendo? Não saiu a questão do número 8. Então eu já peço desculpa e perdão a vocês de antemão, beleza? Questão número 8 aí, vai dar água no negócio. Não sei se a sua lista tá assim, mas a minha aqui também não saiu nada da questão 8, não. Tá ruim. Se fosse um vídeo gravado, a gente ia dar um jeito, editava, sei lá, parava o vídeo, mas aqui não tem jeito, é live, então vamos avançar aí, não vai ter jeito não, né? Questão de número 9, então, vamos para a questão número 9, vamos pular. Ganhamos uma aí, vamos imaginar que essa aí foi dada como certa, vamos lá? Questão número 9. No ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala em tempo do crime, ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Pergunta agora na questão de número 9 é o seguinte, Edmar, tá certo ou tá errado a questão número 9? Diga aí. Deixa eu falar, né, Edmar? Deixa eu falar, né? O Edmar falou assim, deixa eu falar para você. Isso aí ia deixar em branco, né? Você prova da PRF, na PF, mas deixa em branco, né? Dilmar falou que essa aí ia deixar em branco. A questão é o seguinte, meus queridos. A questão número 9 está errada. E eu vou te explicar o porquê. Ele errou o nome da teoria. Tá? Se você observar, eu vou até falar fundamentações para vocês agora. A gente tá aí agora. Veja, ó, ele citou aqui, ó. No ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala em tempo do crime. Errado. Tempo do crime, a teoria adotada não é a teoria da ubiquidade. Tá? A galera já está até, inclusive, participando aqui. Eu estou vendo as letrinhas subindo. Não consigo ler, mas estou vendo. A teoria adotada para tempo do crime foi a teoria da atividade. Artigo 4º do Código Penal. Anota aí do ladinho, beleza? Então, questão número 9 está erradíssimo. E só lembrando a vocês, o que foi adotado para lugar do crime foi a teoria da ubiquidade. Mas o professor Maí falou ubiquidade, mas ele falou ubiquidade para tempo. Para tempo do crime, teoria da atividade. Também chamado de teoria da ação, beleza? Então, vamos lá. Questão número 9, tranquila e calma. Vamos para a questão número 10? Na questão número 10 falou assim pra gente, ó. Então, questão número 9, gabarito errado. Vamos para a questão número 10. O número 10 disse assim, ó. Aplica-se a lei penal aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Aí você me pergunta assim, professor, essa daí eu não sei não. Essa daí é fácil. É dentro de uma parte que pouca gente gosta de estudar. A maioria das pessoas não gosta, repito, a maioria das pessoas não gosta de estudar a partir do artigo 6º do Código Penal. Eu digo do 6º ao 12. Do 6º ao 12 a galera não gosta muito de ler. E eu posso lhe garantir. Do 6º não, do 7º, né? O 7º, quando vai falar de extraterritorialidade, o 5º a galera também não gosta muito. Então o 5º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º. Esses 7 artigos a galera não gosta muito de estudar. Obviamente, tá? Desses aí que eu citei, o que mais cai é às vezes o 5º e o 7º. O 8º também de vez em quando. O 9 e o 10 é mais difícil cair. Principalmente o 9 é mais difícil de cair, que é a chamada eficácia da sentença estrangeira. É mais difícil de cair. Mas agora, quando se fala de artigo 7º, do artigo 5º, ali ou você sabe ou você não sabe. Nesse caso em específico, é chamado de quê, professor? De território brasileiro por extensão. Questão número 10, o gabarito está correto. Se você abrir agora o artigo 5º, você tem, salvo engano, artigo 5º, parágrafo 1º, tá? Lá do Código Penal, ele deixa bem claro a figura da extensão do território nacional. Então, embarcações aeronaves que estejam a serviço de natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, é considerado extensão do território brasileiro. Beleza? Então, nesse caso, questão número 10, gabarito correto. Vamos para a questão número 11? Então, número 11 na tela agora. Situação hipotética. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou, ou seja, aumentou a pena do crime por ele cometido. Agora, a assertiva é o seguinte, nessa situação deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade de lei penal mais gravosa. A pergunta que fica agora para você é o seguinte, a questão número 11 aí, tá certo ou vai estar errado? Lembre-se, eu expliquei isso, acho que foi na questão número 1, né?
Na questão de número 1, eu expliquei um assunto semelhante e eu lhe disse para anotar na frente da questão número 1 a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, é um caso que deve ser aplicada o texto da súmula 711, que diz o seguinte: aplica-se a lei mais grave ao crime continuado e ao crime permanente, desde que a vigência da lei seja pelo menos anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Professor, o que isso significa? Significa o seguinte, que esse indivíduo, tá? Vou jogar na tela para você ver o nome do camarada, do criminoso. Esse indivíduo aí, João, ele cometeu um crime permanente. Vamos imaginar o quê? Um sequestro. Ele sequestrou a vítima em fevereiro de 2011. Ele soltou a vítima em dezembro desse mesmo ano, de 2011. Então ele ficou aí, ó, de fevereiro até o mês de dezembro. Ou seja, 11 meses com a vítima em cativeiro. Que sequestro, obviamente, eu estou dando exemplo do sequestro, porque o sequestro é um crime permanente. Só que aí, ele soltou a vítima quando? Ele soltou, o crime cessou em dezembro, a questão falou isso. E em novembro surgiu uma lei mais grave do que a lei que estava em vigência lá de fevereiro. Do que a lei de fevereiro. E a pergunta, a questão é a seguinte, qual é que é a lei que eu vou aplicar? Meu querido, levando em consideração a súmula 711 do Supremo, você deve, o legislador, o juiz, tá? O Poder Judiciário deve aplicar a lei que entrou em vigência no ano de 2011, mas em novembro de 2011. Professor, mas a questão está falando que não é para aplicar ela, é para aplicar a lei mais benéfica. Então é por isso que a questão está errada, porque ela vai em contra o que está previsto, ela vai em contrário, tá? Com o que está previsto na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, beleza? Então, questão de número 11 aí, gabarito errado. Vamos para 12? A 12 diz assim para a gente, ó. Questão número 12. Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência da lei que combinava pena de multa para esta conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei, que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime pena privativa de liberdade. A assertiva é o seguinte: nessa situação, deve-se aplicar a lei vigente ao tempo do crime. Pergunta que fica para você: gabarito certo ou errado? Nessa aí ficou facinho, né? Nessa aí ficou facinho porque é o seguinte. Aí o examinador não pegou tão pesado. Ele falou o seguinte, ó, o camarada praticou o crime, quando ele praticou o crime, aquela conduta dele era punida com pena de multa. Durante o processo criminal, durante a fase que ele estava respondendo a este processo, a este crime, entrou em vigência uma nova lei. Só que a nova lei agora agravou a pena. Falou que a pena para este mesmo crime agora é uma pena privativa de liberdade. E pergunto para você, posso aplicar a lei nova? Não, não pode. Se você aplicar a lei nova, é uma retroatividade maléfica. Isso é proibido tanto na seara constitucional, assim como na seara do direito penal. Por esse motivo, você vai aplicar a lei penal vigente ao tempo da prática do fato, ou seja, a lei que combinava pena de multa. Beleza? Então, nesse caso, gabarito correto na questão de número 12. Vamos para 13? Questão número 13 na tela, pequenininha e fácil também. Ó. Questão número 13 falou assim, ó, tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei mais grave, se esta tiver vigência antes da cessação da permanência. Corretíssimo na questão número 13. Questão número 13 ali, ele praticamente copiou uma parte da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal e copiou aí na questão número 13. Ficou fácil demais. Questão número 13, então essa é a terceira questão que nós respondemos, que tem fundamentação direta lá no artigo, na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Então, corretíssimo na questão número 13, vamos cair para 14. Questão número 14 diz assim, ó. No caso, tá? Questão número 14, espero que vocês estejam acompanhando, ele diz assim, ó. No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico, ao prever como crime conduta até então considerada atípica, será aplicada a retroatividade. E eu pergunto para você na questão número 14, tá certo ou tá errado? Professor, o negócio é o seguinte. Nessa questão aí eu não entendi muito o que ela estava querendo dizer, não. Porque geralmente, quando utiliza expressões do tipo, né, de uma atípica e etc., a galera tem uma dificuldade. E que dificuldade? Dificuldade com as palavras. E eu vou te falar uma coisa. Por que o professor Caldeira, nas aulas, eu explico no método que eu chamo de método botequês? E que fique claro que eu não fui a pessoa que criei esse nome. Eu já escutei essa expressão, embora eu acho que nem tem isso no dicionário, né? Acho que nem tem isso no dicionário. Mas eu gostei da tradução que o cara deu no dia. Ele falou assim, ó, botequês é o seguinte. Botequês é você ter uma conversa de boteco, é explicar para o aluno de uma forma que ele entenda o conteúdo. A gente precisa explicar de uma forma que o aluno entenda e acerte a questão em prova, porque quem está se preparando para o concurso, tá? O maior objetivo é acertar mais questões. Não se esqueça e não se iludam, tá? Ao pensar que quem passa em concurso é quem mais sabe. Quem passa em concurso é quem acerta mais questões de prova.
E eu tenho um orgulho muito grande de dizer que hoje eu tenho alunos que, se eu fizer a prova da PM de Goiás com eles, eles tiram mais nota que eu. Embora eu tenha sido o primeiro colocado do último concurso, mas isso foi lá atrás, lá em 2016 para 2017. Passou-se o quê? Quase 5 anos disso, né? 2017, 18, 19, 20, 21. Daqui um dia faz 5 anos que ocorreu a prova da PMJ 2017. Então, daqui um dia, finalzinho do ano, beleza, já vai bater 5 anos. Então, eu tenho alunos hoje que conseguem tirar nota muito maior que a minha. Ah, professor, mas o senhor praticamente enciclopédia, essa cabeça do senhor que é gigantesca aí, tem conhecimento demais, dá para fazer 5 bolos de casamento, mas e daí? Quem é que te falou que o examinador quer o cabra que sabe mais? Ele quer o cabra que mais acerta questões. Se você acertou questão, já é o suficiente. E aí eu vou te contar um segredinho bem básico, bem tranquilo. Essa questão que você está enxergando aí agora, tá? Ela só falou assim, ó. No caso de entrar uma lei, entrar em vigor, lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime conduta até então considerada atípica. E está querendo dizer o seguinte: o fato não era crime. Aí surgiu uma lei e falou assim: este fato é crime. Aí pergunta assim para você: eu posso aplicar essa lei, a chamada retroatividade, está escrito aí, ó? Tá vendo escrito? Você está vendo que ele está falando assim, ó? Nesse caso, será aplicada a retroatividade? Retroatividade está querendo dizer, então, assim, que eu posso pegar essa lei que surgiu lá depois e aplicar ela a um fato que aconteceu lá atrás, quando o fato nem era crime. Não pode, é injusto. Está claramente previsto o injusto penal nessa situação. Por isso que a lei penal ela é irretroativa. Via de regra, se a lei surgiu depois do fato, não pode ser punido. Você já imaginou? Eu estou usando a escola hoje aqui, escola de Caveirinha. Mas aí o tempo passou, vamos imaginar que os direitos humanos dominou o mundo, Edmar. Que o pessoal que defende os vagabundos, não estou aqui falando nem de direita nem de esquerda, que fica claro isso, não tem espaço esse tipo de discussão nas nossas lives, tá? Aqui na nossa live, obviamente, nós estamos discutindo conteúdo. Mas vamos imaginar que a galera que gosta de defender vagabundo ao extremo e o mundo que está, de certa forma, contaminado com a sensibilidade ao extremo, fala assim, ó, usar essa caveirinha incita violência. Tá? Não se assuste um dia isso acontecer, porque o trem tá feio demais da conta. Tá feio com o buraco no meio, como diz meu pai. E aí vamos imaginar que o tempo passou e passou e passou, e vamos imaginar então que vários criminosos começaram a matar várias pessoas por aí e utilizavam essa caveira aqui. Essa caveirinha bem aqui como um símbolo, tá? Para esse tipo de situação. Sei que, resumindo, o ordenamento jurídico brasileiro resolveu criminalizar quem usasse um colarzinho desse. Aí, então, lembre-se que hoje, no dia 8/4/2021, isso não é crime. É por isso que eu estou usando a caveirinha aqui como colar. Inclusive, nós adotamos essa caveirinha até como símbolo aqui da nossa mentoria, assim como vários outros cursos utilizam. Aí, o que acontece? Vamos imaginar que isso acorda daqui 50 anos. Tá? Hoje eu estou com 27, daqui 50 anos eu vou ter 77 anos. E com fé em Deus estarei vivo e ministrando aula até lá ainda, né? E tocando gado lá na fazenda, à vontade. E aí, o que acontece? A lei surgiu daqui a 50 anos. A questão de número 14 está falando assim, ó, que aquela lei lá, daqui a 50 anos, quando eu tiver 77 anos, eu posso até, inclusive, ser preso e punido. Por quê? Ué, porque lá no ano de 2021, eu estava usando uma caveirinha dessa. Isso é justo? Isso pode, mano? Não pode. É por isso que a questão número 14 está o quê? Errada. Não haverá retroatividade nessa nova lei. A conduta era atípica, ou seja, não era crime. Aí agora ele vem cá do nada e pai, mete o crime e fala assim, ó, os caras lá atrás também podem ser punidos. Não, como é que eu vou prever que um dia a situação vai ser crime? Entendeu a ideia? Viu que é fácil o negócio? Então vamos lá, continuando então, vamos para a questão número 15, a nossa última questão do tema, aplicação da lei penal. Questão número 15, ela diz assim pra gente, ó. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano. Momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Entendeu o caso hipotético, né? Agora vamos, obviamente, para a assertiva. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, considera-se praticado o crime no momento. Considera-se praticado o crime somente em 7 de março de 2017, momento em que se alcançou o resultado desejado. E a pergunta que fica para você nessa questão número 15 é a seguinte: gabarito na 15 está certo ou está errado? Essa questão número 15, ela é malandra, rapaz. Você já viu o tipo de questão malandra? A questão malandra é aquela questão que tenta te iludir. A questão foi o seguinte, ó. O camarada, deixa eu até falar os meses certinho aí para não dar erro para você, tá? O camarada foi o seguinte, ó. Ele praticou o crime
Ele praticou a ação dele aqui, ó. Cadê? Ó, em janeiro. Tá vendo? Em janeiro, ele praticou a ação criminal. Ação criminosa. Na época que ele praticou essa ação criminosa, aquele crime que ele estava praticando, ou aquela contravenção, a questão deixa isso claro, tá? Aquela conduta era punida com prisão. Aí, beleza. E isso vamos imaginar o quê? Vou dar um exemplo para vocês. É só exemplo, porque o Código Penal diz diferente, tá? Exemplo. João deu uma facada, tá? O nome dele é João mesmo, né? João deu uma facada em Edmar em janeiro de 2017. Aí o que acontece? Na época da facada, no mês de janeiro, Edmar, esse crime, tá? A tentativa de homicídio, vamos dizer assim, é punido com a pena de prisão. Aí lá no mês de março, é que Edmar morre, porque ele ficou esse tempo todo peregrinando ali no hospital, UTI, quarto, UTI, enfermaria e tal. Edmar morreu em março. Quando Edmar morreu, a pena para o homicídio não era mais de prisão. A lei tinha mudado. Vamos imaginar que em fevereiro surgiu uma lei nova. E essa lei nova falou que a pena é o quê? A pena é uma pena restritiva de direito. Eu pergunto para você, para o réu, para João, qual que é a pena menos grave? A pena de prisão ou a pena restritiva de direito, Edmar? Obviamente, a pena restritiva de direito é melhor do que a pena de prisão. Aí o que você pensa? Você pensa assim, não, eu vou aplicar a pena restritiva de direito. Só que não foi isso que a questão pediu para você. A questão lhe perguntou qual era o tempo do crime. Foi só isso que ela fez. Ela nem lhe questionou a questão de retroatividade da lei penal mais benéfica. Olha o que ela disse aqui em cima. Ela falou assim pra gente, ó. Olha aqui. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março de 2017. Momento em que se alcançou o resultado desejado. Meus queridos, gabarito nessa questão número 5, obviamente, está errado. O momento do crime é o momento em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Com base nisso, fundamento a questão no artigo 4º do Código Penal. Mas, professor, a pena restritiva de direito é mais branda do que a pena de prisão. Eu sei, mas a questão não me perguntou isso, não. Pelo contrário, a questão lhe perguntou qual era o tempo do crime. E tempo do crime, tá? Nessa situação aí, não é o momento em que se produziu o resultado. Que aí seria a adoção da teoria do resultado. E o artigo 4º não adotou a teoria do resultado. Pelo contrário, o artigo 4º adotou a teoria da atividade, também chamada de teoria da ação. Beleza? Professor, já entendi tudo, está na ponta da língua. Então, meus queridos, passo agora para resolver algumas questões principiológicas e básicas do processo penal com vocês, beleza? Vamos resolver aqui agora 5 questõezinhas bem básicas, estamos chegando no final da nossa live. Como diz o professor Gabriel Andrade, sustenta aí, segura a carcaça. A live está demorada, mas são muitas questões e, obviamente, eu estou dando uma acelerada aqui, já que eu não consigo ler os comentários, que fica muito longe aqui para mim os comentários aqui do computador, embora eu esteja apontando sempre assim, deve estar 1 metro do professor. O computador fica quase 2 metros. Aqui a central do computador, onde é que tem toda a nossa central, onde é a nossa central de gravações aqui dos nossos estúdios, Mentoria Caveiras Negras. Então, já que eu não estou conseguindo ler os comentários, eu estou acelerando um pouco com vocês. Professor, mas eu não estou conseguindo entender porque está rápido demais agora e eu esqueci a informação. Você pode assistir a live novamente. Principalmente você, nosso aluno de mentoria, pode assistir a live diretamente na sua área do aluno. E aí eu vou responder com vocês aqui apenas 5 questões do processo penal. A eventual dúvida que você tiver, pode mandar para o aluno da mentoria, que o professor Natanael mata a pau essa situação aí. Mas isso é uma situação de revisão também. Princípios do processo penal, salvo engano, foi o tema da missão de número 2 na nossa mentoria. Tem 4 vídeos, ou 3 vídeos do professor Natanael lá, falando de vários princípios, explicando tintim por tintim. Tem também um PDF completo, ou seja, uma apostila completa desse tema, princípios do processo penal. E aí, obviamente, se você que está assistindo essa live nesse momento, quiser, é só me pedir essa apostila que eu te mando, tá bom? Só me pedir. É só falar assim, professor Caldeira, me mande aí, até é bom que você dê uma avaliada no nosso material e vê a qualidade. Aqui a gente tem, na mentoria você tem acesso, obviamente, às videoaulas, abaixo de cada tema ministrado, você tem já a apostila separada por assunto, você já tem as questões comentadas separadas por assunto também, além de você ter essa live de revisão aqui com a gente, revisando aquele tema. Então, como hoje foram 2 temas, um tema de direito penal e um tema de processo penal, de direito penal, o tema é a missão de número 7, aplicação da lei penal, questões de 1 a 15, nós resolvemos aqui agora, nesses primeiros 40 minutos. E o tema do professor Natanael, que é princípios do processo penal, tá? Eu vou dar só uma palhinha para vocês, mesmo porque eu não ministro aqui na mentoria processo, quem ministra aqui é o professor Natanael Costa. Eu vou responder só 5 questões com vocês. Mas se eventualmente você quiser, você pode me mandar mensagem no meu número pessoal. Mandou a mensagem, quem não tiver meu número, galera, coloca aí embaixo o número do professor Caldeira, é 862, DDD 62, 98216 2927. Mas aí eu peço encarecidamente, me mande a mensagem de hoje para amanhã. Não vai assistir a live, por exemplo, daqui 1 semana e me mandar.
mensagem. Por quê? Porque eu não vou lembrar mais. Porque todo dia a gente tem live aqui. Aí eu não vou lembrar mais. Aí eu vou abrir um diálogo com você, querendo saber. Peraí, que live você tá falando? Foi de que dia? Foi em qual cursinho? Porque às vezes eu faço muitas lives, não só aqui, mas nos cursos preparatórios que a gente ministra aula. Tá bom? Então você tem que me mandar hoje, ó, no dia 8 ou no dia 9. Fala assim, professor, me mande, por favor, a apostila completa do tema aplicação da lei penal e do tema princípios do processo penal. Mesmo que você não esteja na mentoria. Se você estiver na mentoria, pelo amor de Deus, você não precisa me mandar. É só você entrar na área do aluno e fez o download lá do negócio. Tá bom? Já está disponível para você. Agora, você que não é da mentoria, pode pedir que eu lhe mande. Pode ficar tranquilo. Se você pedir hoje, não mandar hoje, eu mando amanhã. Amanhã eu respondo todo mundo, zero todas as mensagens. Agora eu estou fazendo o máximo possível para responder todo mundo no mesmo dia. Tá? Em menos de 24 horas. Tá ok? É só você mandar que é sua alegria. Vamos lá para a questão de número 16, então, de processo penal. Questão número 16. Questão número 16 diz assim, ó. O princípio da legalidade não impede que o juiz apene o acusado criminal com base nos costumes e que o legislador vote norma penal sancionadora de coação direta impondo desde logo a pena sem julgamento. Aí eu pergunto para você, questão número 16 aí, tá certo ou tá errado? Por mais que há um tempão que o professor Caldeiro não ministra processo penal, dá para ver isso aqui que tá errado. Não pode haver, obviamente, eu vou dar só um exemplo para você do principal erro, grotesco, isso aí tá absurdo essa questão. Eu não vou nem ficar falando juridicamente, tudo mais, vou deixar essa parte com o professor Natanael, que ele é o mestre do processo penal. Mas, meu querido, lembre-se de um detalhe específico. O réu ele tem direito ao devido processo legal. Tá? Nesse devido processo legal, tem que ser garantido a ele princípios básicos, como o contraditório e o direito à ampla defesa. Essa ampla defesa divide-se em defesa técnica e autodefesa. Então, nesse caso em específico, a questão está erradíssima. Que logo do nada aplicar a pena de coação indireta sem julgamento, isso hoje é tecnicamente impossível no nosso sistema jurídico processual penal, beleza? Então, questão número 16 aí, gabarito tá ok, está erradíssimo. Vamos para 17 então? Questão de número 17. Em virtude do princípio indubio pro societate, o juiz não está autorizado a rejeitar a denúncia por falta de lastro probatório mínimo que demonstre a idoneidade e a verossimilhança da acusação. Pergunto a você, questão de número 17, está certo ou está errado? Professor, pior que eu não sei não, a questão aí, porque falou de princípios e etc, que eu não sei. O professor Natanael Costa abordou bem esse tema, tá bom? Porque aqui a gente sempre está muito próximo, então eu estou gravando aula, o professor Natanael Costa está do lado, eu estou gravando, ele está do lado e por aí vai. Tá? Existe, obviamente, o princípio indúbio pro réu, que cai muito mais em prova de direito processual penal. Que é o princípio que na dúvida favorece o réu. E pro societar é mais ou menos como se fosse contrário a isso. Mas vamos direto para a questão. A questão, ela está querendo dizer para você o seguinte, que o juiz, ele não pode rejeitar a denúncia. O que é a denúncia, professor? A denúncia, nesse caso, é uma peça de acusação que é oferecida pelo Ministério Público, pelo MP, tá? Obviamente, pode ter essa peça de acusação por parte de um advogado, mas o nome não é denúncia, o nome é queixa-crime, ou queixa-crime subsidiária. Aí, subsidiária. Aí, o que acontece? A questão está dizendo, a questão número 17, ela está dizendo para a gente o quê? Ela está dizendo o seguinte, que em virtude desse princípio do pro societar, o juiz ele não está autorizado a rejeitar a denúncia por falta de lastro probatório mínimo, que demonstra a idoneidade e a verossimilhança com a acusação. Mas é óbvio que ele está. Esse princípio, pelo contrário, ele não vai proibir o juiz de fazer isso. Professor, mas por quê? Porque se a denúncia não tiver o suposto lastro probatório, se não tiver uma verossimilhança ali com a situação da acusação, o juiz não pode, de certa forma, ir lá e receber a denúncia. Simplesmente ir lá e receber a denúncia. Com o recebimento da denúncia está instaurado o processo, e aí aquilo, de certa forma, vai se consolidar com a citação do réu, e aí, beleza, o réu começa a responder um processo criminal. E aí, quando vai analisar ali a denúncia, aquilo ali só vai dar canseira pro cara. Obviamente, o juiz ele pode sim rejeitar essa denúncia, tá? Denúncia manifestamente inepta, tem vários requisitos dentro do Código de Processo Penal que deixa bem claro possibilidades em que o juiz pode sim rejeitar essa denúncia. É o que nós chamamos de despacho negativo de liminar. E quando ele recebe a denúncia, é um despacho positivo, beleza? Então, questão de número 17 está erradíssima. Vamos para a questão número 18? Questão número 18, ela diz o seguinte, ó, questão número 18. Conforme o STF viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito e julgado da sentença condenatória. Pergunto a você o seguinte, essa questão aí, ela está certa ou ela está errada? E detalhe, essa questão de número 18, salvo engano, eu até falei sobre ela hoje à noite, viu? É bom lembrar.
que eu falei sobre hoje à noite, que eu digo assim, hoje à noite assim foi de madrugada, na verdade ontem à noite, né, Edmar? Não foi exatamente agora, não, foi de madrugada. Eu falei sobre essa questão aí. Professor, como assim o senhor falou sobre essa questão? É porque eu falei hoje na live de madrugada sobre mitos e verdades, né? E existem vários mitos. E um dos mitos que eu citei, por pura coincidência, tá? Foi só coincidência eu ter colocado essa questão aí, foi uma pura coincidência. Repito para vocês, pura coincidência mesmo. Eu nem imaginava que a gente teria essa questão aí hoje. Mas o que acontece? Por coincidência, eu falei sobre isso, sobre essa questão de candidato que responde a inquérito policial ou ação penal, e se isso deve ou não ser levado em consideração no momento ali do indivíduo ingressar ou dar continuidade, por exemplo, em determinado cargo público. Por quê? Porque acontece muita situação dessa daí. Você sabe muito bem disso, vocês sabem do que eu estou falando. Professor, por que o senhor está dizendo isso para a gente? Eu estou dizendo porque está na questão. Entendeu? Obviamente, se tiver na questão, eu vou ter que falar para você. E aí o que acontece? Tem inclusive até informativo do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se é o informativo 935 ou é 985 do Supremo Tribunal Federal, que deixa bem claro o seguinte, ó, a administração pública, ela não pode, repito, ela não pode excluir do certame público um candidato pelo simples fato de ele estar respondendo a um processo criminal. Ou seja, porque tem uma ação penal em andamento em desfavor dele. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal falou, no mesmo informativo, na mesma decisão, que a administração pública não pode excluir o candidato porque tem um inquérito policial em andamento em seu desfavor. Professor, porque isso fere o quê? Isso fere o princípio da presunção de inocência. Beleza? Então, guarde isso aí na sua memória. É uma jurisprudência do Supremo, mas isso cai com frequência em algumas provas. E até mesmo você precisa ter conhecimento disso, afinal de contas, você é concurseiro. E eu falei sobre isso hoje. A galera tem um. Hoje eu falei sobre mitos e verdades, mas na live de 5h30. Tá? E aí, nesses mitos e verdades, eu citei isso. Quem tá aqui agora e assistiu a live 5h30 vai lembrar do que eu falei. Vai lembrar que eu falei hoje, ó, galera, tem um dos mitos que a galera fala muito, se você. Tem gente que fala até porque já foi abordado. Fala assim, não é se você já foi abordado, já dá ruim. Eu hoje, por exemplo, fui abordado. Entendeu? Fui na papelaria comprar um mouse e fui abordado pelo Rotan lá. Entendeu? E aí é massa quando você é polícia, né? Quando você é polícia é mais, mas os caras é padrão pra caralho. A abordagem foi no padrão, mas no padrão mesmo, excepcional. Tá? Tem nada que reclamar. Pelo contrário, tem que elogiar. E já pensou se fosse um vagabundo lá? Se fosse um vagabundo, meu amigo, meu cara, aí, paciência. Entendeu? A polícia tá fazendo o trabalho dela, assim como fez, mesmo não sendo vagabundo. Tá bom? Aí o que acontece? Tem gente que só pelo fato de já ter sido abordado tem medo. Fala assim, professor, já fui abordado aí. Aí o polícia fez umas anotações lá. Professor, minha moto foi presa uma vez que estava com o documento atrasado. Professor, eu já fui pego dirigindo sem CNH. Professor, já fiz. Isso pode dar problema? Tem muitos mitos. Inclusive, você pode até, conforme o próprio entendimento do STF, tem informativo nesse sentido, como eu disse para vocês, você pode até mesmo estar respondendo ao processo criminal. Ou você pode ter um inquérito policial em andamento em seu desfavor. Se você é, digamos que ali, está sendo suspeito de ter praticado determinada situação criminal, etc., aí instaurou inquérito, enfim. Professor, nesse caso, a administração pública pode me excluir do certame? Não pode. E por que não pode, professor? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, fere o princípio da presunção de inocência, beleza? Então, questão de número 18, gabarito. Tá certo ou tá errado, professor? Mas é óbvio que está correto o que a questão falou. Conforme a STF, viola, ou seja, vai contra o princípio da presunção de inocência e exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal, sem o trânsito julgado da sentença condenatória. Beleza? Vamos para a questão número 19. Então, 18 certo, 19 agora na tela, penúltima questão, vamos lá. Questão número 19 diz assim, ó. Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial, não serão invalidados a investigação criminal e a ação penal subsequente. Pergunta a você, tá certo ou tá errado essa questão número 19, Mar? E aí? O que você acha? Galera que tá aí do lado agora deve estar falando, porra, o professor tá fudido hoje, ele tá acelerado, ele tá no 120. Eu já tenho falado aí, é porque eu nunca vi. Mas o professor tá no 120 aí, tá no 12. Gabarito nessa questão número 19. Tá certo ou tá errado? O gabarito tá certo. Ah, professor, mas como assim? Tem muitas pessoas que eu digo assim, doutrinadores, que tentam até invalidar um tipo de questão dessa. Invalidar que eu digo assim, baseado no posicionamento doutrinário. Porque o contraditório e a ampla defesa são princípios basilares do direito processual penal. Tá? E que, obviamente, o devido processo legal tem que andar junto com ele, corolário a ele, obviamente, o princípio do contraditório e da ampla defesa, o direito de contradizer a acusação que contra si está sendo feita e, obviamente, a ampla defesa.
que é o direito de se defender. A autodefesa quando você mesmo se defende e a defesa técnica pela contratação de um advogado, formalmente instituída, etc., com poderes, conforme o caso, poderes especiais, conforme o próprio Código de Processo Penal e por aí vai. Aí a pergunta fica o seguinte, no inquérito policial, existe o contraditório e a ampla defesa? Obviamente, hoje está havendo uma mitigação muito grande no que diz respeito a isso, até algumas exceções, etc., tal e coisa e tal. Situações em que, no processo de expulsão de estrangeiro, há uma possibilidade, etc., aquela coisa toda. Mas eu não vou aprofundar nesse sentido com vocês. Eu preciso que vocês entendam que você está estudando, por exemplo, a concurso de Polícia Militar. Essa live é exclusiva para os nossos alunos que estão estudando com a gente o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Obviamente, porventura, pode ter pessoas que estão estudando para o concurso de Polícia Civil, Polícia Federal, assistindo a aula. Mas o nível basicamente vai ser o mesmo, vamos aprofundar muito. A regra é que durante o inquérito policial não seja garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa. Isso por quê, professor? Porque seguindo o nosso modelo, tá, de sistema processual, o nosso modelo acusatório ele é de aplicação durante o processo, a partir do momento do recebimento da denúncia. A partir do momento que o juiz recebeu a denúncia, instaurou o processo, citou o réu. Agora, durante o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitivo. Se ele é inquisitivo, não há a obrigatoriedade do contraditório e ampla defesa. Portanto, a falta de possibilidade, a falta da garantia do contraditório e da ampla defesa durante o inquérito não invalida uma ação penal subsequente e que, por consequência, também não torna nula aquela ação penal. Entenderam a ideia? É isso que significa. Então, inquérito policial, procedimento inquisitivo. Agora, o processo, beleza, o processo ele é acusatório e, portanto, durante o andamento do processo, ali naquela fase devido processo legal, deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa, beleza? Então, questão de número 19, gabarito corretíssimo. E vamos para a 20, nossa última questão. A 20 diz assim, ó. Em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, é vedado à autoridade policial mencionar anotações referentes à instauração de inquérito nos atestados e antecedentes que lhe forem solicitados. Professor, isso aí, por que essa questão está certa? Ou, se ela está errada, por que ela está errada? Meus queridos, é muito simples. Lembre-se bem do princípio da presunção de inocência. Embora alguns doutrinadores até critiquem esse princípio, falando que o nome não deveria ser presunção de inocência, que o nome deveria ser presunção de não culpabilidade, tá? Deveria ser princípio da não culpabilidade, né? Inclusive, eu até concordo com esse posicionamento, mas não é o majoritário. A doutrina majoritária fala que o réu é presumivelmente inocente. Uma doutrina minoritária diz que o réu ele não é presumivelmente inocente. Ele é presumivelmente não culpado. Professor, mas não deu na mesma? Em tese, não. Se levar a literalidade em consideração, não. Mas então eu quero que você leve para sua prova o nome presunção de inocência. Porque o nome, não, porque aquele princípio da não culpabilidade, entendeu? Não vem muito em prova. Embora eu concorde mais com ele. Mas a minha opinião não vai em prova. Você sabe muito bem disso. Então, aí pergunta na sua prova assim, peraí, o delegado de polícia, ele pode, a pergunta está aqui, ó, o delegado de polícia, ele pode mencionar anotações referentes à instauração de inquérito nos atestados e antecedentes que lhe forem solicitados? Não, ele não pode. Por quê, professor? Porque isso fere o princípio da presunção de inocência. Então a questão, ela está certa ou ela está errada? A questão está certa. Professor, mas por que a questão está certa? Porque a questão falou assim que é vedado à autoridade policial. Ele falou, é proibido ao delegado de polícia, ao delegado de polícia federal fazer isso. Então, por isso a questão de número 20, conforme você pode verificar agora, está corretíssima, tá? Bem, beleza? Questão de número 20 está correta. Ele falou aqui, ó, é vedado. Vedado significa proibido, tá bom? Da mesma forma, se ele colocar assim, ó, é defesa ou autoridade policial, também a questão estaria certa. Por quê? Porque defesa é a mesma coisa de proibido. Bacana? Então, vamos rolar aqui. Tá bom? Tá aqui o nosso gabarito para você, que de alguma forma não conseguiu acompanhar todo o gabarito. Deixa eu ver se eu diminuo um pouco aqui a tela. Isso agora vai dar certo. Tá aí na tela para você o nosso gabarito, questão número 1 até a número 20. Depois você vai poder pausar o vídeo aí, daquela olhadinha básica e tudo mais. E verificar aí se o seu gabarito bateu com isso aí, tá? Manda aqui pra gente nos comentários aí como é que foi o seu nível de acerto. Vai mandando aí. Professor, acertei tudo, acertei nada, apesar de que eu não vou conseguir ler, mas acertei tudo, acertei nada, como é que foi, como é que não foi, vai mandando aí. Ó, o Nego já começou a mandar aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito rápido, meus queridos, mas é claro, se você puder e quiser, você pode assistir essa live quantas vezes você achar necessário lá na sua plataforma, lá na área do aluno, beleza? Agora, se não for pedir muito, eu gostaria muito que você printasse aí, deixa eu fazer uma pose aqui toda chique, deixa eu esticar, é mais chique, é esticar assim, ó. Deixa eu fazer essa pose aqui, você tira um print aí. Vou tirar com a canequinha, vai ficar mais bonito, né? Vou tirar com a canequinha aí, ó, assim.
Eu virar aqui, mentoria, caveirazinha, ó, para cá. E aqui, ó. Isso. Tira aí uma fotinha. Isso aqui, de jeito. Agora sim. Tira aí a fotinha, tira o print. Agora eu tô posicionado direitinho. Tira o print aí e marca o professor Caldeira nos stories do Instagram, marca o professor Natanael, marca todo mundo lá, tá bom? Tira o print. Tira o print. Aí, Caldeira, bonito demais. Deu tudo certo. Já acabou minha água, não tem mais água não. Obrigado a vocês. Ó, beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Amanhã, 5h30 da manhã, eu aguardo você lá no nosso canal do YouTube. Aqui, né, na verdade, no nosso canal do YouTube, para a nossa live de motivação às 5h30. E, obviamente, logo mais às 20h30 você tem. Aliás, logo mais às 20 horas de amanhã você tem live aqui marcada com o professor Natanael Costa, beleza? Então, beijo para quem for de beijo, abraço quem for de abraço. Beijão para vocês e até lá.